Bom, então, já que estudaste alguma coisa, mostra lá o que estudaste, pá. Vamos começar. Bora. Apareceu aí na tela aí? Tá aparecendo sim. Tá, beleza, vamos lá então. Vamos pela mesma. Eu comecei pelo mês, né? Abrir o gráfico do mês. Primeiro gráfico de um mês aqui. Aí vou ter uma linha desde quando ela está na corretora, está numa tendência de baixa. Aí eu montei uma linha de canal de baixa aqui, o gráfico de um mês. Ou foi numa semana? Eu posso, quando eu marcar o Fibonacci, eu posso marcar em cima dele o tempo, né? Você tem a ferramenta texto aí, né? Tem uma ferramenta de texto lá abaixo do pincelzinho. Você pode começar a fazer isso. Não. Então, o Fibo no alvo lá de 168 lá embaixo, você pode escrever lá. Gráfico tanto tempo, análise de tanto tempo no gráfico. Fica mais fácil para você lembrar também. É isso mesmo. Então, não. Na de um mês eu só olhei e não fiz nada. Acho que eu montei na de um mês para ver que eu falei, pô, acaba aqui meio que respeitando aqui o canal de baixo. Então, vamos ser muito. Então vamos lá. Volta no gráfico como estava ali, só para eu te pedir para você fazer uma coisa. Fala assim. Está mais espremido do que suco de laranja, porra. Se for pra voltar a gente tava, não sei. Você tinha aberto mais, dava pra ver o começo do movimento, dá pra ver os candles lá no começo de onde você puxou o Fibo, agora não consigo ver nada. Cadê o começo do Fibo? Ah, entendi. Ah, entendi. Que bom que entendeste. Primado da floresta, isso. E agora sim tava como tava antes. Então vamos lá, raciocínio. Tenta ser mais prático e ao mesmo tempo lógico. Começaste o movimento aonde? Tá. Montei uma linha aqui. Ok. Aonde que você usou como pivô para poder definir o alongamento desse fibro do topo ao fundo? Onde que foi o ponto de pivô que você colocou 50%? Tá, com 50% eu coloquei nesse primeiro tenda aqui, ó. Ok, então você usou esse como referência para poder fazer um alongamento. O nível anterior, o 50, você está usando o 23, né? O 38 e o 50 conseguiram alcançar alvo de 100% para você estender já para o último? Como é que foi? Sim, conseguiu. Refaz aí rapidinho esse movimento, só para a gente ter uma lógica do que se passou. Tá, isso aí que eu queria. Refaz isso, volta lá no zero e refaz o raciocínio todo. Você tem que puxar naquele pontinho azul que estava no 100%. O 61 não tem pontinho azul. Vamos lá, então. Comecei ele aqui, ó. 50%. Aqui. Tá, então colocou 50% naquele primeiro pivôzinho do semanal. Ele alcançou o alvo de 100% aí? Alcançou. Sim, alcançou. Aí eu joguei o 38. Ok. 38 também. Alcançou 100%. Também joguei
próximo. 23. Ok. Olha, pega lá a ferramenta pincel ali em cima e marca aquele pivôzinho só com um pincelzinho, só para quando você olhar no gráfico você ter a noção de onde foi o ponto. Caso precise esticar isso, você já deixa no histórico marcado aí. Você fala aqui? Isso, exatamente. Perfeito. Ok. Coloca essa linha mais grossa aí pra gente enxergar, porque acho que nem daqui consigo enxergar. Não sei se é a cor, não sei o que é, não ficou muito nítido. Faz um círculo, faz alguma coisa que a gente consiga, na hora que você abrir o gráfico, fique visualmente claro para si. Isso, boa! Top! Topson. Então segue lá. Então você já alcançou o primeiro alvo, alcançou o segundo alvo, agora você esticou pro terceiro. Tá, Espero que você realize. Fiquei meio em dúvida ontem se era no corpo ou se era no pavio, mas parece que é no corpo. Na dúvida, sempre leve em consideração o corpo. O pavio é uma informação que, por mais que ela aconteceu, ela não serviu como definição de fechamento, porque o cálculo matemático leva em consideração o ponto que abre e o ponto que fecha. O pavio foi um ponto de movimentação, ele não foi um ponto de fechamento. Então, os candles são realizados a partir do fechamento. Então, o corpo, quando fecha, para cima ou para baixo, é o ponto de cálculo matemático. Mas sempre o corpo. Beleza. Aí eu fiz uma linha aqui de... que ela vai ter lá no fundo, essa vermelha aqui, né? E o que ela quer dizer para você colocar ela aí? Ela quer dizer uma linha de suporte e resistência aqui, no qual ela pega tudo aqui e vai até o passado. Ela pega alguns pontos lá no passado também. Então, ó, o mercado brigou aqui em cima dela, brigou bastante tempo, subiu, e aqui ela tá fazendo uma resistência nesse ponto aqui, ó. Uma linha histórica, então. Ela te traz informações do passado. É. Okay. Aí, vamos passar o diário. O que você fez no diário aí? No diário eu peguei, usei esse topo aqui com esse fundo. Isso você projetou mais um fio para baixo? É, aproveitei mais um fio para baixo. A linha de canal de baixo que eu fiz no semanal, no diário ele respeitou aqui dentro, ele rompeu, mas brigou e voltou para dentro de novo. Então ele continua dentro do canal aqui. E montei um fibro daqui, esse topo, a esse fundo aqui. Aqui, acho que foi nesse fibro aqui que eu fiquei em dúvida. E ele pega ele bate todos os níveis de fundo e topo, de fundo. Aí eu vou naquele que você fala, acabou de vir, você volta dos 50% na continuidade de 50% diante. Entendeu? Vamos fazer de novo aqui. Refaz o que você imaginou aí, só para eu entender a sua metodologia de pensamento, para eu começar a te auxiliar aí do que deve ser feito. Tá. Aqui no diário, eu usei esse fundo aqui, ó, como referência. Porque ele desce até aqui, aqui ele faz o bequinho e desce de novo. Então, usei ele como referência, tava certo? Ou teria que usar esse segundo aqui em cima? Não. O pivô, você usou o pivô certo. Refaz o movimento, puxando o esticando do fibro, só pra gente ter isso, pra gente ter o visual do movimento acontecer. Tá. 50% tava aqui. Bem aqui. Ok. Aqui, aí bateu 100%. Aí eu joguei 38 aqui. Já bateu 100% também. Ok. Aí eu joguei o 22, o 23 aqui. E bateu 100% também. Aí aqui eu falei, caramba, ele bateu 100% em todos os pontos. Aí eu lembrei que você me falou, pô, quando bateu os 100% em todos,
Não tem como puxar mais. Aí você vem onde está o 50% e vai dar. O 50% está bem aqui, ó. Sim, sim. Aí você vai puxar o 38, aonde está o Antes de você puxar, desculpa te cortar, antes de você puxar, eu tô vendo um fibro amarelo aí no fundo, em vez desse fibro rosa que você tá movimentando agora. Esse fibro amarelo, por um acaso, é o diário, é o semanal. Ok. É o Tá tendo alguma confluência aí? Alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa especial aí nesse ponto? Tá os dois pontos de 50% tá na mesma região. Ok, tá bom. Pode seguir seu estudo. Já já a gente recorda esse ponto aí. Só foi para definir. Beleza. Aí eu peguei o 0,38 e puxei aonde estava os 50%. Aí aqui, 100% ficou aqui nessa violinada aqui embaixo. Bateu 100%, aí eu puxei o 0,23 na mesma região. Você tá mesmo com fé que o negócio vai afundar. No canal aqui ninguém, só que como ele está numa tendência de baixa, eu tenho que montar o Fibonacci numa tendência de baixa. Não, tá certo, tá certo. Tá levando fé no movimento, tá seguindo a tendência. Certo. Aí aqui... Você jogou no tempo mais curto e colocou outro fibro lá no presente. Aí eu fui lá nos 5 minutos. Aí os 5 minutos eu usei esse topo e esse fundo aqui. Ok. Refaz o movimento, vamos lá. Só pra gente entender. Eu usei esse fundo aqui como referência. Vai lá, refaz o movimento. Puxa, volta o fibro, faz de novo. Vamos lá que eu vou conseguir visualizar aqui. Volta como se o movimento estivesse no zero lá, como se fosse começar agora. Aqui, ó. Eu usei esse fundo como referência, 50%. O 100 já bateu aqui. Aí eu puxei o próximo, o 38. Aí o 100% já bateu também. Puxei para o próximo, 0,23. Aí o 100% bateu nessa violinada aqui embaixo. Okay. Aí eu peguei, ó, vou deixar os 50% aqui. 50% tá bem no meio desse candle aqui. Peguei, aí eu pego 0,38, puxo no meio, onde que tá os 50%. Aqui. Então, vamos lá. Aqui que eu fiquei em dúvida, falei, pô, 50% ele não está travado em nenhuma região, né? Pois é, então, essa é uma grande questão. Você acertou 90% do que deveria ser executado com fibro. Só esse alongamento aí do 38 para o lugar exato que está o 50, que você fez, tanto nesse gráfico, tanto no gráfico anterior, que não vou dizer que está errado, porque quem erra não é o fibro, quem erra é o analista, né? Então, você cometeu uma gafe que é o seguinte, você tem que usar sempre um fundo, você tem a consciência, você me falou agora que você não está vendo 50% correlacionado com nenhum ponto. Porém, agora, depois que você estendeu 38 para o ponto que estava 50, por um acaso o 50 bateu no pivô, ou estou enganado aí? Bateu. Então, o 38, você não tem que levar ele para o ponto dos 50, você tem que levar o 50 para o próximo ponto de pivô. O próximo fundo. Porque assim, os fundos, eles são marcações, são cálculos, né? Entre comprados e vendidos que deixam ponto de resistência. Se romper essa resistência, esse suporte se romper para baixo,
vira uma resistência, se romper para cima vira um suporte, depois se ele voltar no pullback. Então você leva em consideração que se já acabou os alvos de pivô, se você projetou a partir daquele micro pivô lá em cima, se ele já não tem mais alvo, você alcançou todo de maneira perfeita, você vai procurar o próximo pivôzinho abaixo dele, no caso dessa venda, né? Se fosse numa compra, o próximo pivô acima. E aí sim você projetaria o 50, o 38 não é relevante, o relevante é o 50. Os alvos eles são estendidos do 50 até o 23 no teu caso aí, porém os 50, caso os alvos acabem, ele tem que recomeçar o movimento de alongar, de projeção, se baseando sempre no corpo dos pivôs. E os pivôs são os pontos de virada, ponto de reversão de tendência. Eu tinha notado isso, eu queria lembrar aonde levava 50%. Então, você acabou. Quando você tiver dúvidas sobre isso, pode mandar um áudio. Fala, velho, tô fazendo um estudo aqui, tô aqui no gráfico, tô fazendo um FIBO, onde é que vai os 50 depois que ele já alcançou todos os alvos? E aí eu te respondo, não tem problema algum. Acabou tudo. Mas ontem a tendência era o quê? Eu queria ter feito ontem. Eu queria ter feito isso tudo gravado, postado tudo certinho e te mandado. Só que aí chegou os parentes e acabou de atrapalhar o jogo. É por assim, né? Frustrou meus planos. Bom, seus planos, segue o baile. Então, vamos lá. Então, aí... Você parou nesse momento, né? Que eles chegaram e você tinha projetado desse ponto. Então, aí chegamos nesse ponto aqui agora. Aí eu finalizei tudo nisso daqui mesmo, aí foi onde eu esperei dar o horário pra falar com você. Só que aí tá outra questão aqui agora, Ricardo. Tá, chegou nesse ponto. Eu tô vendo aqui que as médias móveis desceram, você acredita perfeitamente aqui. Aqui elas se embolaram e aqui elas estavam, dá a impressão que elas vão abrir uma tendência de alta, mas porém a média móvel de 9 já está indicada para baixo, a de 20 já está curvando para baixo e aqui estão começando a se entrelaçar de novo. Aí aqui entra um momento confuso. Eu não saberia aqui, por mais que ele esteja em tendência de baixo, aqui ele está começando a querer fazer um movimento de alta, com topos e fundos mais altos, né? Só que aqui ele está regredindo. Aqui eu não saberia, que eu vou falar a verdade para você. Eu fiquei meio confuso. Na verdade, eu não compraria nem venderia aqui, porque a impressão que dá é que ele vai dar uma consolidada aqui no meio. Mas aqui, agora, eu ficaria neutro, esperaria o movimento confirmar alguma compra e venda, ou o que eu faria aqui nesse momento? Bom, vamos lá. Para eu te responder isso, você precisa voltar no seu gráfico semanal e mostrar a floresta como um todo, do último FIBO que você traçou. Isso foi uma gafe que você cometeu aí, mas não é uma gafe muito séria, é uma gafe simples, é uma simples correção que você vai fazer agora e vai fazer mais sentido para tua cabeça e vai te responder ao mesmo tempo. Vamos lá. Você tem um FIBO projetado no semanal, FIBO amarelo, inicial, correto? Correto. Ele já está te dando um alvo de 61,8 lá embaixo. O 100% já está lá, o 61,8 já está mais abaixo. Você já tem alvos mais abaixo, correto? Correto. Não é necessário que você obtenha cada FIBO que você traçar alvos de projeção. O FIBO ele tem tanto a função de projeção quanto a função de retração. Você consegue distinguir o que cada coisa é? Projeção, para mim, sim, se for pegar a lógica da palavra, projeção, projeto futuro e retração passado. Exato. A projeção ela vai te dar, como você bem citou, o futuro, mas um futuro com níveis que o preço baseado no que veio acontecendo no começo desse movimento, usando os pivôs, usando os alongamentos que você fez, ele vai te dar um valor X.
Só que os próximos fibros que você colocar em tempos menores, não necessariamente você tem que colocar eles também como projeção, porque o movimento não vai seguir constante, descendo e batendo em algo, só se ele estiver na tendência muito forte. Mas como a sua análise foi diminuindo, você tem que começar a usar o FIBO também na questão da retração, para saber se por um acaso a tendência não está mudando. Porque quando ele retrai, ele está numa queda. Quando ele retrai, quer dizer que ele está retornando. E esse retorno dele pode ser para mudar a tendência. E se a tendência mudar e você não estiver rastreando tanto a projeção quanto a retração, pode ser que o movimento volte e você não perceba o momento que os seus níveis de FIBO estão sendo rompidos, vindo por uma compra, como você bem citou lá no tempo mais curto, de fundos cada vez mais altos. Você perca a oportunidade de pegar uma compra achando sempre que vai cair porque seus FIBOs estão direcionados todos para baixo. Você tem que usar o equilíbrio entre os dois, entende? Sobre o projetar, seja ele nesse caso para baixo, quanto retrair, caso ele comece a voltar contra a tendência que você está e os níveis sejam rompidos, indicando, a queda já não vai mais além daqui. A partir do momento que ele está neste ponto, se ele voltar no nível de FIBO e começar a romper um nível de cada vez, ele está mostrando que a tendência está virando a tendência. E para isso, você tem que usar o FIBO de uma maneira um pouco mais distinta. E como é essa maneira? Antes de mudar para o gráfico novamente para o diário, não vai nem para o 5, vai para o diário depois. Antes de você mudar, usa a sua mesma linha de raciocínio. No gráfico semanal, você já tem um fundo maior que o outro, ou eu estou enganado? Sim, só que acho que aqui não chegou a romper os 50% aí. Não. O fundo maior que o outro. Então você tem um fundo e você tem um fundo sequente maior do que o anterior. Pega lá a ferramenta pincel, por favor. Se eu não me engano, próximo de onde está o nível de 0,70, o valor 0,76 aí, ó, do FIBO, amarelo do semanal. Se você voltar no passado, tem um fundo lá. Esse é um fundo. Certo. Com a ferramenta pincel faz a mesma coisa, circula esse fundo aí, só para você entender. Este é um fundo. Onde é o próximo fundo? Seria aqui. Seria aí. Depois dele tem mais algum outro fundo? Aqui, pouca depois coisa dele assim. tem mais um? Depois dele... Seria esse daqui. Aquele fundo que você circulou e esse fundo que você chegou agora são dois fundos referência. Por que referência? Entre o mais baixo, que é o inicial, e o segundo fundo mais baixo, esse que estamos agora é o mais baixo, os outros estão acima dele. Então é um fundo e um fundo mais alto. E os outros que vieram, mesmo estando no passado um pouco mais atrás, são mais altos ainda. Então está mostrando que por mais que o movimento tenha caído, ele já deixou dois fundos de referência, um baixo e um pouco mais alto. Aí segue aquela sua mesma linha de raciocínio. Os fundos já estão se moldando mais alto. Então isso aí, circula aí. Esses são os dois fundos de referência que você vai usar. E por que você vai usar esses fundos? Eu, no meu setup, na minha forma de operar, eu gostaria de ter um FIBO partindo do ponto mais baixo que você colocou, né, naquele primeiro, indo até o topo do movimento dessa retração que ele fez, né, diante de voltar. Para quê? Para dentro dessa linha do fundo ao topo, ele me dá nível de Fibonacci, caso o movimento no presente dos 5 minutos que você estava começar a subir e romper esses níveis, toda essa tendência que vem no semanal de queda que você traçou aí já com projeção, vai começar a ser rompida. Se você começar a romper os níveis do fundo até o topo, desse topo que deixou onde você está descendo o canal aí, caso esses níveis comecem a ser rompidos, isso vai dar uma indicação clara de um movimento de reversão. E é o que ele está tentando fazer. Ele está consolidado desde esse fundo, ele consolidou e está vindo consolidado até o presente momento, só que ele está deixando fundos mais altos, ele está deixando topos mais altos. Ele está indicando que ele está lutando para voltar. Isso pode ser boa parte por ser uma cripto pequena. Qual é o ativo que você está operando aí que não está mostrando o nome? Qual o nome desse papel? É a Polygon. É a Polygon, né? Polygomatic? É. Então, por ser um artigo pequeno, uma grande especulação em cima, por ser um projeto que já tem todo um ecossistema já apresentado, já tem toda uma funcionalidade, já tem todos os fundamentos alinhados,
ele já tem a tendência por si só, e consolidado também pelo mundo, de querer retornar, de querer se manter e não cair mais. Porque a ideia não é que ele desvalorize, a ideia é que ele valorize por ser um projeto de valor, por ter todo o fundamento e tudo que eu falei agora. Então você tem que auxiliar tanto a questão da análise técnica com os gráficos, tanto as suas projeções, aí como você colocou no tempo maior de um alvo mais abaixo, mas você tem que recordar que no final de tudo isso, a primária é que a moeda sempre se valorize com o tempo. Todo artigo tende a se valorizar com o tempo. Se ele perder os fundamentos e perder totalmente a razão de existência, aí sim você vai buscar os alvos. Mas como você já traçou isso no semanal, que já te deu um alvo exponencial imenso, abre um pouco mais o gráfico só para ver a linha de 61.8 desse FIBO amarelo, para ver até que valor que ele está indo. Quando eu digo abre o gráfico, vai lá volta como estava, por favor. Vai lá na barra lateral. E só comprime ela pra gente dar uma olhadinha pra ver onde que o 61 tá indo. Ó lá. Ele tá negativo na casa de 2.698, é isso? 2.690. 2.690. Então, pensar que ele vai para um nível negativo, o nível que nós estamos vendo, é impossível? Não é, porque se o FIBO tá mostrando, a possibilidade existe. Mas diante de um cenário que quem está ali agora está pagando o preço de 0,74, você está dizendo que ele vai chegar ao ponto de menos 2.790. Literalmente vai ser basicamente vai falir a criptomoeda. Então, assim, você tem... Entrou negativo. Então, você entrou no negativo. Há possibilidade? Se o nível está aí, há possibilidade. Porém, sabemos que neste momento ele já está marcando no mesmo semanal fundos ascendentes, que ele está marcando topos ascendentes. Marca os topos ascendentes depois daquele primeiro fundo, só para eu entender aí, se você consegue raciocinar sobre isso. Pode circundar ele aí também. Isso, boa, garoto. Esse é um topo ascendente. Onde é o outro topo? Outro topo ascendente. Mais um topo ascendente. Então você tem informações de topos ascendentes e de fundos ascendentes, e por mais que seu FIBO esteja mostrando uma projeção para baixo, nem levando em consideração o 61.8, vamos levar em consideração o 100%, está mostrando que você vai cair com preço de 0,54. Estamos no 0,74. Há possibilidade de cair? Há sempre a possibilidade de cair. Há uma concorrência, as moedas têm outros pares que conseguem executar o mesmo serviço, porém, ela vem ainda assim diante dessa queda, que não é proposital só por ela. É toda uma influência de outras moedas, como o Bitcoin, toda uma questão de ecossistema. Ela vem ainda entre altos e baixos, mas mostrando positividade. Então, diante disso, você troca do semanal, vai para o gráfico diário. Esse seu FIBO está traçado no diário, né? O roxo. O roxo, isso. Eu quero ver a floresta desse FIBO como um todo. Sempre que eu quero ver um FIBO, eu quero ver ele do começo ao fim. Do 100 ao 0 ou do 0 ao 100. Aí. Esse FIBO, você não vai traçar ele de cima a baixo como projeção. Você vai traçar ele de cima no 0 onde já está, só que você vai botar o 100 exatamente no pavio que está marcando esse segundo fundo aí, que foi o segundo fundo referência. E eu já vou te explicar por quê. Beleza. Fala aqui, né? Isso. Clica 2 vezes em cima para a gente abrir as configurações desse FIBO, só para eu te mostrar uma coisa. Lá embaixo você vai ver que está escrito lá 1.618, certo? Isso, certo. Não, aí é só o 618. Tem 1.618. Deseleciona essa caixinha aí na coisinha azul aí. Ok? Pode dar ok lá embaixo. Maravilha. Agora a gente tem um FIBO de 0 a 100. O que esse 0 a 100 diz? Literalmente, tudo que a gente calcula de 0 a 100 é uma probabilidade, correto? Correto. Essa probabilidade vai começar a te dar alvos. Como o FIBO trabalha com um cálculo matemático que beira a perfeição, ou o cálculo principal aí do nosso estudo, né? Dentro disso,
você vai ter níveis baseados tanto em 0, quanto em 100, quanto 61, quanto o 50%, quanto 38%, no seu caso vai ter o 23 também, e o 78%. A gente vai começar dentro dessa depreciação que saiu do último topo, até esse último fundo que mostrou, a calcular a reversão do movimento. E o que é a reversão do movimento? No semanal, ele está nos mostrando que os fundos estão ascendentes. No semanal, ele está mostrando que os topos estão ascendentes. Só que no diário, a gente está no movimento de queda. Eu não posso simplesmente projetar, eu até pode, como você fez, mas eu não devo projetar esse movimento cada vez mais para baixo, porque claramente ele está mostrando um sinal que os fundos estão querendo reverter. Então, fica muito mais plausível, respondendo agora depois dessa volta toda, fica muito mais plausível você determinar uma porcentagem de 0 a 100, que você espere que o preço venha rompendo os níveis de FIBO e te indicando uma possível movimentação de alta para você começar a pensar na compra, já que no semanal está mostrando sinais de compra, do que você seguir pensando na venda só porque você projetou alvos, porque o seu conhecimento mostra que se você projetar de baixo até o fundo, ele sempre vai alcançar os alvos. Você já projetou o FIBO mais do que uma vez, você foi até o terceiro alvo em quase todos. Se você já ganhou 3 alvos de FIBO, não tem como você querer botar mais e mais, é aquele tal da ganância, a gente conversou na última aula. É você saber que depois de 3 alvos alcançados, você tem 300% de acerto. E quando eu digo 300%, é baseado no primeiro alvo de 100% você atingiu, segundo alvo de 100% você também atingiu, e terceiro alvo de 100% você também atingiu. Você não tem que buscar um quarto alvo de 100% para poder se sentir satisfeito. Você pode já realizar nisso e começar a pensar se as referências de fundo de topo estão sendo alteradas, como neste caso está sendo, né? Fundos ascendentes e topos ascendentes, e começar a buscar uma reversão de movimento, que é o que nós vamos buscar agora. Aproxima lá no seu diário, vamos ver se esse fica um pouco mais de perto, só para a gente entender em que ponto que ele está. Bom, então o preço foi até o 100%, bateu no 100%, criou um pequeno movimento de alta aí. Esse movimento de alta não rompeu o topinho anterior. Qual é o topinho anterior? Coloca o mouse lá em cima. Isso. Não rompeu o topo anterior, porém ele rompeu o nível de 78 do seu FIBO. Rompeu 78 e neste momento, se eu não me engano, ele está trabalhando acima, é isso? Tá trabalhando acima. Para a gente ter certeza disso, a gente vai jogar lá nos 5 minutos. Nós vamos jogar nos 5 minutos. Esse seu FIBO amarelo que está aí projetado, você vai tirar a projeção e vai fazer a mesma coisa que fizemos no diário, movimento de 100%, ou caso ele esteja com fundos ascendentes e topos ascendentes, você já vai reverter ele, como ele é um movimento mais curto, você vai reverter ele de fundo ao topo e vai projetar para cima, para ver se tem alguma correlação com o seu FIBO do diário e com o FIBO do semanal. E aí você vai ter 3 FIBOs, né? Um de projeção negativa, que é o que está vindo do topo até a parte mais baixa. Um do diário, que você tem do fundo, do topo ao fundo, com 100%, para a gente ter ideia de reversão. E aí no 5, como a gente está vendo que o movimento está vindo para uma alta, você vai fazer do fundo até o topo e projeta isso cada vez mais alvo a alvo para ver se a gente consegue níveis mais altos para ter alguma correlação com esse segundo FIBO, que é o do diário, para ver se os níveis batem, para a gente começar a calcular essa reversão. Vou ter que... posso apagar ele já, então. Você pode apagar, criar um novo, você pode pegar ele e virar ele para cima, como você achar melhor, irmão. Ficou mais fácil para a compreensão. Porque aqui já está claro, você falou, já está claro. Ó. Cada vez fundo mais alto. Ó. A linha do 70, a gente está vendo a linha do 70, aí está acima ou está abaixo? Abre um pouco mais a floresta, só para a gente identificar os níveis de FIBO. Está pequeno aí.
Bota pra direita, puxa pra esquerda que automaticamente a gente vê o que tá na direita, vê se consegue enxergar o nível do fibo aí. Não, né? Abre mais a imagem que eu acho que deve mostrar. Essa linha de fibo tá em algum lugar aí. Cadê o nível do fibo? Do 78 que a gente tava vendo. Cuidado que você não bloqueou ele. Se você puxar muito, é capaz dele sair do lugar. Não dá pra ver, não. Vamos pular pra frente. Então vai no diário, volta no diário lá. Vai ficar em cima dele duas vezes. O mais próximo possível e vamos tentar enxergar ele, porque é importante você ver os níveis. Nessa plataforma você não consegue ver, mas é importante você sempre ter a visão dos níveis para não passar despercebido qualquer reversão, rompimento, qualquer tipo de movimento que ultrapasse esse nível. Já dá para ver, não precisa nem escrever mais. O 0,78, você acha melhor puxar ele um pouco para frente? Trazer ele mais perto aqui? Isso, trazer o mais próximo possível para quando a gente estiver analisando no 5, ficar clara a visão que a gente vai ter uma linha, essa linha justamente essa linha do fibo que está vindo do diário e tudo mais. Maravilha. Por cima, joga no 5 de novo e marcha. Pode seguir do jeito que tava. Do jeito que você tá ali, ó, vai até ele ficar amplo. Quando você começar a mexer na outra plataforma no Vector, isso daí vai ficar mais simples. Dá um clique duplo na tela, só para ver se ele consegue ajustar automático. Não vai, né? No Vector você consegue dar um clique duplo, ele consegue ajustar automático para ti, fica bem mais prático. Segurou o control, isso, boa, tá começando a ganhar experiência de tela. Gostei de ver, é isso aí, é a prática, meu amigo, não tem pra onde correr. Tem dia que eu esqueço, cara, o que eu faço aqui? É para o control, É isso aí. Então eu tô vendo. Sumiu aqui? Ué, não deveria? Ué? Tem alguma configuração de tempo de visualização aí no seu Fibo? Você chegou a configurar alguma coisa aí mesmo? Não mexi em nada. Não mexi em nada que eu não sei. Não, mas sumiu o Fibo aqui, tava passando aqui embaixo, ó. Afasta de novo aí, só pra gente ter uma ideia se ele vai passar. Ele tem que estar aí. Sumiu. Ele tava aqui, ó. Afasta mais da floresta aí, sem mudar de tempo gráfico, só pra gente ver. É porque no 5, você veio do diário pro 5, a distância distância gráfica é muito grande, tá ligado? Ele tem que estar aí, ele não vai sumir de repente. Eu curtei ele demais, peraí que eu vou dar no diário aqui, arrumar aqui. Não precisa, é só você clicar nele ali e puxar, pô. Volta no 5, nem mexe no gráfico, volta no 5, clica ali nele. Aí se eu perder perder a linha dele. Calma, confia, acredita. Clica nele. Vamos ver se vai aparecer o botãozinho para puxar. Clica nele aí, vê se tem a opção de puxar. Vou botar mais para baixo aqui. Não, é aí mesmo ou não? Encolhe a tua tela, né? Vai na barra logaritma, encolhe aí pra você ver o 100%, porque o ponto azul tá lá no 100%. Vou deixar até o gráfico como tá aí. Isso. Vamos ver se você enxerga o 100, olha lá. Clica lá no 100zinho, você vai segurar, depois que você clicou, selecionou a bolinha. Selecionei. Você vai clicar com o mouse em cima da bolinha e antes de você mexer, você vai segurar o Ctrl. Primeiro seleciona a bolinha com o mouse clicando e segurando, depois que você clicou e segurou, seleciona o Ctrl, não, o Shift, né? E puxa pro lado. Perdão, não é o Ctrl, é o Shift, eu fiz confusão. O Shift vai manter a proporção para ele andar na mesma linha. Tá, eu não manjo muito teclado. Shift, qual que é o botão? Tem o Ctrl, acima do Ctrl tem um botão. Creio eu ser o Shift, como o meu teclado. É uma seta pra cima? Isso. Beleza. Pulei e apertei. Agora arrasta pro lado aí, vê se ele mantém a proporção. Tá segurando o Shift? Ó. Vai puxando pra direita aí.
Ele não tá mantendo a proporção, porém você tá com... Solta o shift, deixa segurado aí no mouse, solta o shift e aperta de novo para ver se ele vai respeitar. Não. Tem problema. Você volta lá no diário, fica mais confortável para ti, estica um pouco mais. Agora que tá próximo, estica um pouco mais, você vai esticar bem pouquinho. Só ir no diário rapidinho você já vai conseguir fazer isso. Vamos no seguinte, ó. Eu já vou deixar no esquema aqui, depois no diário eu só arrumo a posição. Tá bem pertinho agora, é só mesmo alinhar. Vou deixar no esqueminha aqui já, pronto. É bem aqui que a gente precisa dele. Eu vacilei, eu devia ter marcado o preço aqui, ó. Fica tranquilo, normal. Então vamos lá. Aí também já tá Na boca do filho. Boa. Bloqueia ele para não mexer sem querer querendo. Joga no 5 e vamos meter marcha. Agora a linha sumiu lá pra frente. Tem problema, essa linha lilás que tá aí, vai. Não vou te perder tempo com isso, vamos lá. A linha lilás que tá aí embaixo é a linha do seu fibo, né? 78. É, 78. Então, nesse momento, estamos trabalhando acima de um Fibonacci de 0 a 100 no gráfico diário, é isso? Isso. O roxo é o diário, é. Ok. Então, voltando na linha de raciocínio, traçamos no semanal um FIBO, projetamos ainda até o nível que o 100% dele chegou a 0,50. Depois disso, você baixou o tempo gráfico para o diário, traçou um outro FIBO do ponto mais alto desde o fundo anterior, que era o fundo referência do semanal. Esse FIBO saiu do ponto mais alto do movimento que veio para a compra, né, que subiu. Desse FIBO você traçou dele dali até o ponto mais fundo que ele deixou no presente momento. O seu nível de 100% está abaixo do que está agora, né? Abaixo desse valor de 0,70 que nós estamos. Porém, um nível do Fibonacci, que é o de 78, está com essa linha roxa que você colocou logo abaixo do movimento. Então, abre só um pouquinho mais a floresta, só para a gente ver o movimento, até ver o rompimento dessa linha roxa aí. Em algum momento essa linha roxa foi rompida. Isso. Então nós temos a ideia que o movimento partiu daí, subiu, faz a movimentação, só para a gente entender a ideologia. Subiu, isso. Segue assim. Foi até lá no topo, tentou fazer uma reversão, trabalhou na casa do 0,80, lá 80,17. Não resistiu, empurraram para baixo. Tem uma outra linha amarela aí, sabe me dizer que linha amarela é essa? É do Fibonacci de... É de 0 Fibonacci semanal. Não é de 0. Você abriu a configuração, ele abre marcando de 0, mas não é de 0. E como é que eu vou saber qual que é? Ah, meu amigo, lembra que eu te falei, é importante a gente ter a visão clara do nível de FIBO. O foda dessa plataforma é que ela não te dá tanta descrição, a culpa não é tua, a culpa é da plataforma, que ela é bem resumida. Mas bem, é o nível de FIBO, depois a gente volta para não ficar muito complexo, para saber qual que é. Beleza. Perdemos o nível de FIBO, tentamos voltar para a tendência, voltou, montou um canalzinho de alta, bateu de novo no FIBO perfeitamente, fechou a baixa, veio trabalhar, deram uma pancada bacana aí, ó. Empurraram a chiromba do negão para dentro do preço. Voltou novamente. Trabalhou, criou uma consistência de preço, trabalhou. Veio buscar um movimento mais abaixo lá, por uma linha vermelha que você tinha traçado no passado, que distingue alguma coisa. Que linha vermelha é essa?
ela tem topos e fundos importantes. Pega aqui, vai no passado, ó, também aqui. O gráfico que você traçou ela? Hã? Em que tempo gráfico você traçou? Aí foi um dos vacilos que eu cometi de não colocar. Eu preciso marcar, tipo assim, eu preciso pôr cores no gráfico. Tipo, o semanal é roxo, o semanal é amarelo, o diário é roxo. Para mim traçar as linhas, para mim saber essas linhas. Você precisa criar seu setup de cores, é isso que você está querendo dizer. Falou tudo, meu setup de cores, é isso mesmo. Ok, mas vamos seguir o raciocínio. Depois com o tempo, você vai, na hora dos seus estudos, aí, da sua lição de casa, você descreve isso. É importante anotar, botar no papel e colar na tua frente, ou se possível na tela do computador. Compra aqueles post-it e escreve no post-it e coloca na tela do computador. Vai ficar bem mesmo na cara mesmo, para você olhar e falar, opa, tá aqui. Então, voltando. O preço veio lá de cima, né? Bateu num fundo. E neste momento ele tentou recuperar, que ele está fazendo aí. Tentou recuperar, voltou, bateu novamente na sua linha que vem histórica lá. Bateu, reverteu e veio para poder romper. Então fez ali um movimento de pegar um pouco mais de força, né? Desceu, consolidou um pouquinho, juntou mais dinheiro e depois ele veio para romper. Rompeu, faz um movimento de rompimento aí. Rompeu o topo anterior, veio, buscou um ponto mais alto. Depois desse ponto mais alto, depois de todo o rompimento, o que acontece depois de todo o rompimento? Ou o que deve acontecer para ser saudável o movimento? Ele buscar essa linha que ele fez um pullback. Rompeu o topo anterior, fez um pullback na linha, por um acaso, uma linha histórica do seu gráfico semanal. Se olhar aqui nesse gráfico, se olhar para trás, eu deveria colocar uma linha aqui também em 5 minutos. Você parar para pensar e pega vários topos e fundos aqui, ó. Mas então, quanto mais linhas você colocar, mais confuso vai ficar com a visão. Você que está no começo, menos linhas, melhor. Aí veio, bateu rompeu esse... Fez um pullback. Volta no topo do movimento aí. Não, volta no topo do movimento. Daí para baixo, vai descendo devagar. Rompeu, voltou, vai até a linha, bateu na linha, tentou reverter, fez o pullback, subiu de novo. Só que quando subiu, para nesse ponto aí. Quando subiu, ele deveria, de maneira saudável, ter continuado para romper esse último topo que ele deixou. Só que quem estava vendido, isso, exatamente. Quem estava vendido agiu com mais força porque a tendência estava de baixa. Vai na barra logarítmica e comprime mais esse gráfico aí só para a gente ver o passado, aí, a parte superior, isso. Olha lá, como ele já estava na tendência de baixa. Os fundos estão cada vez mais baixos e os topos estão cada vez mais baixos. Isso no presente momento dos 5 minutos. Então, está mostrando que o preço está vindo para um movimento de correção, porque se a gente levar em consideração o fundo anterior, abre mais a imagem, a floresta aí, só para a gente ver o fundo anterior. Não é a barra, é a floresta. Bota o mouse para lá e afasta. Isso. Ó, diante desse movimento, que olhando nos 5 minutos, é uma consolidação, mas analisando de maneira mais técnica e mais realista, ele está deixando fundos mais altos, vindo daquela linha que a gente traçou do CTI, exatamente. Vindo daí, ele deixou outro fundo referência, vai lá para o presente lá. Outro fundo referência. Esse daí já é assim. Esses fundos são fundos ascendentes. Só que referência são os fundos... Volta naquele primeiro, por favor. Depois dele, qual é o segundo fundo que está em nível, em paralelo? Isso. Esse é o referência, o segundo fundo referência. Depois do movimento. Porque depois que o preço caiu, ele foi o que segurou, suportou o preço. Então, dos comprados que comraram barato e venderam caro, depois que o preço começou a cair, o ponto de equilíbrio financeiro foi esse segundo fundo que separou agora. Depois dele, nesse momento, nós estamos em um movimento que está perdendo esse fundo. Ele volta lá, isso, vai para o próximo, isso. Neste movimento, ele perdeu, só que voltou a trabalhar no mesmo nível. O que é? Esse é um ponto matemático. Tanto que você tem uma linha histórica vermelha aí também, que creio eu vem aí do seu gráfico semanal, ou estou enganado? Esse é do semanal. Pois, ele vem de um tempo muito maior, que descreve um ponto de consolidação histórico entre topos e fundos,
e você está trancado dentro de um range. Um range é uma área entre a sua linha vermelha de cima e a sua linha vermelha de baixo. Toda vez que o preço caminha nesse range, é uma forte consolidação com uma grande chance de tomar stop. Essa é a descrição mais clara do range. Com isso dito, aproxima mais esses 5 minutos para a gente ver o que está acontecendo agora. Agora que a gente entende o que as linhas são, o que os fundos são, vamos entender o que está se passando nesse exato momento. Estamos trabalhando acima ou abaixo? Acima, né? Do range. Acima ou abaixo do range? Do range, abaixo. Então, no seu histórico, diante do semanal, desde que essa cripto foi fundada, a sua linha vermelha de range de baixo, que descreve o ponto que se perder, você vai perder o fundo, ele nesse momento está trabalhando abaixo. Certo. Isso tende ao quê? Isso tende a seguir uma tendência de baixa, de voltar ao movimento. Só que nós temos um FIBO traçado de 0 a 100, que é o FIBO lilás ou roxo, não sei, meu computador tem a tela mais ou menos com a cor ruim. Então, nós temos um movimento que mostra que os fundos que estão no passado, no tempo maior, estão começando a se tornar ascendentes. Então, você tem aí duas informações. No longo período, está mostrando que os fundos estão começando a ficar ascendentes e a tendência de alta está começando a voltar. Só que no presente momento, nos 5 minutos, que é um tempo totalmente de viés mesmo, de movimento instantâneo, né? Está mostrando que a gente está perdendo as referências históricas, que são as linhas vermelhas. Se você afastar um pouco mais e conseguir ver a linha vermelha e a linha lilás que está abaixo, a roxa que está abaixo, você vai conseguir entender o que eu vou falar em seguida. Só levanta, clica e puxa para cima. Não precisa nem clicar na barra, é só puxar para cima. Isso. É só puxar o gráfico para cima que você entende. Então, dentro desse range do vermelho, a gente sabe que historicamente é uma zona de preço que o mercado está brigando para não perder, para não trabalhar abaixo. Só que no presente momento dos 5, estamos trabalhando abaixo dela, mas ainda não perdemos o fundo anterior. Qual é o fundinho anterior nessa imagem? E antes dele, qual é a referência? Boa! Pega ali a ferramenta linha, abaixo da setinha lá na caixa de ferramentas. Coloca uma linha paralela desse fundo para frente. Boa! Coloca uma cor neutra aí de resistência. Vai esse monte de linha aqui. É só você segurar o botão Ctrl e apertar o Z uma vez que ele já volta, ele já desfaz o que você tinha feito. Mas bem, bloqueia ela. Vou dar a cor aqui. Bloquear. Então é assim, para criar uma linha de raciocínio, e quando eu digo criar uma linha de raciocínio, é você começar a pensar como um investidor clássico, independente se é criptomoeda ou não. O que eu quero dizer com isso? Temos todo um histórico, vamos fazer o storytelling agora. Você saiu do gráfico mensal, projetou um movimento de baixa, esse movimento de baixa te deu um alvo no 0,50. Depois disso, você traçou linhas, que são essas linhas vermelhas que marcam os topos e os fundos históricos, que são pontos importantes de reversão no gráfico ainda semanal. Colocamos no gráfico diário. Do gráfico diário, de um topo referência que o movimento conseguiu depois da queda, e depois de um fundo referência que o preço segurou, você traçou um novo FIBO, que é esse FIBO lilás, que está aí na tua tela, com a linha logo abaixo. Essa linha é a linha de 78, se não me engano. Essa linha marcou um ponto de FIBO, que é um ponto de suporte, caso o preço bata. Você aproximou isso por 5 minutos para entender o que está se passando agora. Você conseguiu ver que o seu preço está caminhando, estava caminhando dentro do range aí dessas linhas do passado vermelha, porém, neste exato momento, ele está vindo puxar para baixo. Faz sentido? Faz. Ok. Para não perder o fundamento, essa linha branca que eu pedi para você traçar, ela é a referência mais importante antes que o preço venha trabalhar de novo no seu FIBO lilás, né? Roxo, no seu FIBO roxo,
que é a linha de 78, que ele venha trabalhar abaixo dele. Então, se perder a linha branca, a sua tendência de baixa traçada no mensal, ela volta a existir como tendência primária. Por quê? Porque você perdeu o fundamento das linhas vermelhas, que são o histórico do mensal, porque ele vai perder o fundamento do seu fundo anterior nos 5 minutos, que é esse fundo de referência que você colocou a linha branca, e porque ele vai vir buscar o nível de 78, que está traçado lá do topo como 0, até o fundo, que é o 100%, então ele está vindo ainda numa descendência. Por mais que no semanal ele mostre, e no diário ele mostre que os fundos estão ascendentes, no presente momento, quem define a tendência, que é o tempo mais curto, 1, 5, 15, o 30 e 1 hora, você está desconfigurando o seu Fibonacci do 0 lilás, né? Do 0 até o 100, vindo buscar pontos mais baixos. Então, essa linha branca vai definir o ponto mais importante desse gráfico agora, que é a resistência de fundo anterior no tempo da tendência, que é o 5, e justamente com a confirmação do seu Fibo de 78 que está abaixo, caso ele perca a linha branca e toque no seu Fibo que está abaixo, que é a linha lilás, ele não pode perder a linha lilás. Se ele perder, não só vai confirmar a tendência, como vai dar um ponto de entrada para você caminhar. Encolhe esse gráfico, não precisa nem muita coisa, só para eu conseguir ver a linha de 100% do Fibo lá embaixo. Pode fazer assim, precisa nem deixar bonito, só comprimir para a gente ver a linha. Se você perdeu 78, seu nível é lá no 50, ó. Você vai buscar a linha de 50 lá embaixo. Então, perdeu aquela linha branca, você já começa a buscar 1, 2, 3 de venda para buscar um nível mais abaixo. E o nível mais abaixo de alvo, para você saber aonde sair, é na sua linha lá de nível 100, né? Que é a sua linha de Fibo lilás que está mais abaixo. Que você traçou do topo, até o fundo, que é um fundo histórico. Esse fundo já foi tocado. Então, você sabe que o preço, há a possibilidade dele voltar lá. Ele não está projetado, ele está simplesmente num nível de retração. Você botou ele de um topo a um fundo para ele retrair e romper nos níveis para voltar para o topo histórico. Caso ele não consiga voltar para o topo histórico, ele está trancado dentro desse 0 ao 100 e ele está vindo buscar pontos mais abaixo para novamente encostar no 100, ele está retornando a tendência. Então, na linha amarela do seu Fibo, que está aí acima, que nós não sabemos nesse momento qual linha é, se for possível, joga só no semanal para não ficar sem nexo esse estudo, só para a gente entender que linha amarela é essa e que nível de Fibo do mensal que é. Pode ser no diário, pode ser no semanal, ficou mais fácil para ti. É o 061. Eita, logo 61.8. O 61.8 é um ponto importante, porque ele é um ponto de reversão, seja no gráfico de criptomoeda, seja no gráfico de B3, seja de Nasdaq, seja no raio que o parta. O nível de 61 é um dos pontos mais importantes em questão de reversão de preço. Então, se ele estava vindo para poder tentar uma alta e bateu no 61, não resistiu, pode jogar no 5 direto, não precisa nem ajustar gráfico, só joga no 5 para a gente voltar na linha de raciocínio. Então, nós estamos abaixo do 61, acima da retração do 78, dentro desse range de preço, trabalhando no movimento, aproxima o 5 mais uma vez, por favor, aí, só para a gente ver o movimento. Trabalhando numa tendência de baixa, que as médias móveis estão indicando que o preço caiu, segurou ali, deu uma, vou dizer, consolidada, né? Deu uma acumulada, né? Uma correção. E neste momento, elas estão se posicionando novamente para vir buscar uma tendência de baixa, elas estão voltando a abrir. Se eu não me engano, é isso que está acontecendo, não é? Aproxima o suficiente para a gente conseguir enxergar bem isso. Eu quero ver as médias móveis, bem de pertinho agora, para a gente começar a contar elas. Para saber qual que é qual, se elas estão na ordem. Você recorda a ordem das suas médias ainda? 20, 25, 30, 35. Vê se elas estão alinhadas nessa ordem, para fazer contexto com a nossa análise de fundamento. Essa aqui é de 20. Sei lá, grande da pancada. A próxima aqui é a 25, tá para a ordem. Tá. A próxima aqui, 45, tá aqui embaixo. Provavelmente essa última aqui é de 30. Tá. Você colocou na linha vermelha. Ela é de 30 mesmo, ó. Ela tá se posicionando
para cruzar todas para chegar na ordem 20, 25, 35. Ela tá cruzando aqui, ó. Então aqui tá meio, ela vai dar uma paçocada aqui no meio aqui agora, para depois começar a abrir certinho, que nem ela fez aqui, ó. Fecha essa caixinha aí, fecha essa caixinha, por favor. Vai na barra logarítmica e vamos ver até onde que o preço tá caindo, só pra gente entender o que tá se passando. Vai, meu amigo, barra logarítmica. Barra logarítmica, eu tô na barra do que? Olha esse trade, ao vivo, gravado, hein? Olha esse trade. Poderia ter vendido claramente ali no 1, 2, 3 que eu falei pra você. Perdeu a linha que eu falei que se perdesse era trade. Ô, louco! Acertou! Ah, miserável! Aqui conversando, ele já arregaçou lá pra baixo já. Rompeu até de 78 do mensal. Caramba, mano. Ô, Daniel, eu preciso que você entenda uma coisa, irmão. Cheguei até a arrepiar agora aqui. Não, mano, é o Fibonacci é assim, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Não sou eu. Ao vivo aqui, mano. Ao vivo, para ficar registrado. Ao vivo e gravado, para ficar registrado. Graças a Deus. Então é assim, os fundamentos, quando você viu como é que a gente criou uma linha de raciocínio, como é que a gente criou uma ideologia que partiu lá de um gráfico mensal até um gráfico de 5 minutos, com linhas, com fundamentos. Isso é não para provar, isso é para confirmar que quando você cria uma linha de raciocínio que parte de um tempo maior para um tempo mais curto, quando você faz isso de maneira, digamos, detalhista, os resultados são inegáveis. Quando você começa a olhar a questão de tendência, topo, fundo, movimento projetado no tempo maior no FIBO, movimento de retração com FIBO de topo ao fundo, para saber se o preço está voltando ou se o preço está perdendo os níveis, para você entender, isso é basicamente, você já caçou algum animal na tua vida? Já caçou alguma coisa quando era criança? Cacei rato da casa da minha sogra lá, aí tá animal mesmo aqui, não. Quando a gente tende a caçar alguma coisa, nós temos que ter toda uma ideologia de como aquele animal funciona, como é que aquilo funciona, qual é a linha de raciocínio dele, se ele come de madrugada, se botou, falando sobre rato. Você bota uma ratoeira, vai botar, mas você vai botar uma ratoeira onde? Em cima da geladeira para pegar um rato? Não vai. Você vai colocar uma ratoeira na parte mais baixa, atrás de alguma coisa. Você vai criar uma linha de raciocínio de como será mais fácil de capturar aquele animal. A mesma coisa é o mercado, a gente tem que capturar a tendência. Nós não capturamos trends, nós capturamos tendência. E a tendência, tem até uma frase aqui especial para ti, ó. Toda tendência, ela vale até ser revertida e toda reversão falha 80% na tendência. A reversão é o seu Fibonacci que a gente traçou de cor roxa, do topo ao fundo, esperando que o preço fosse reverter voltando, retrair voltando. Só que neste caso, a tendência maior que vem no gráfico aí, no gráfico de semanal, está mostrando que toda a tendência ela é válida, até que reverta. Como não reverteu o nível de 100% do seu topo ao fundo, estamos indo buscar o nível abaixo do 78, que é essa linha lilás que está justamente aí, está mostrando que a tendência inicial está continuando. Vai lá naquele menos 2.000 que a gente falou? Não sei, não depende de mim. O FIBO está traçado e se o preço decidir ir lá por algum motivo, o alvo vai ser lá embaixo. Antes do 61.8 a gente tem um alvo no 0,50, que é justamente o que você vai ver agora. Comprime lá e mostra a linha para mim do Fibonacci aí, ó. O próximo alvo é lá embaixo se perder. Esse é o fundamento. Se a gente for seguir a tendência e os alvos, porque esse alvo que você colocou de 0 a 100 tá lá, a gente já tocou nele. Não é impossível que o preço volte lá. Se ele está entrando em tendência, pelo contrário, a chance é que ele continue justamente até lá. Até que algo aconteça. Seja um movimento no Bitcoin, seja alguém ver algum valor nessa empresa, seja o lançamento de alguma atualização dessa cripto, seja algum fundamento que traga valor para ela. Que neste momento ela não está sendo valorizada, ela está desvalorizando com os fundamentos que ela já tem e desvalorizando às vezes porque a concorrência lançou alguma coisa melhor ou porque simplesmente alguém que tinha muito dessa moeda acordou hoje e falou, ó, não fez,
no final de semana, o Bitcoin tá subindo, essa matica aí não tá indo para lugar nenhum, quer saber? Eu vou vender essa merda. E vai lá e vende, aí tem esses movimentos fortes como a gente presenciou agora. Você consegue entender isso? Sim, consigo. Bom, diante disso, eu acho que já deu a nossa hora, tá próximo do teu horário aí, não vou deixar passar muito. Ficou alguma dúvida sobre o que nós fizemos? Ficou alguma dúvida sobre a questão dos FIBOS, sobre as tendências? Tem algo que você tenha dúvida? Não, Ricardo, agora não. Eu vou escolher. Eu tô programando para mim aqui tirar 1 hora todo dia. Da noite, das 9 às 10. Eu vou botar um horário fixo. Horário de compromisso meu para estudo. Semana inteira. Aí, dentro desse horário, se tiver alguma dúvida, manda mensagem. Se você estiver ali operando aí, você vê, beleza. Se não, você vê, a gente comenta no outro dia, na aula. Maravilha. Sobre hoje, ficou claro para ti o estudo? Você conseguiu entender basicamente a linha de raciocínio? Você é doido, o estudo foi top hoje. Você acabou de falar aqui para mim, ó, se ele romper essa linha, a linha mais importante é a branca. Se ele romper, ele vai buscar o 0,78. Aí você falou para mim comprimir, vai comprimir, ele rompeu a branca e a 78 de uma vez só, uma lapada só. Você tá doido. Não é mágica nem magia negra, é matemática, irmão. Foi o que você falou, se você, a linha mais importante é a branca. Se romper, ele vai buscar a 78. Pô, rompeu as duas, não quebra só, em 5 minutos. Top. Boa, bacana. Que bom. Fico feliz de ver que você está conseguindo assimilar o conteúdo. Não, da hora, hein, cara. Show de bola. É isso, meu amigo. Boa semana para ti aí. Que Deus abençoe o seu dia, que hoje você tenha bastante cliente aí, que você consiga tirar essa hora que você se prometeu aí para cumprir seus objetivos de estudo, porque no final o resultado é positivo se a gente se dedica. Com certeza, Ricardo, com certeza. Obrigado por mais uma aula aí. Um ótimo dia para nós. Até amanhã, se Deus quiser. Não, eu quero mudar de vida, eu quero outras fontes de renda e ser aquilo que você me falou, refletir bastante. Pô, aquilo que você me falou sexta-feira, pô, a ferramenta está aqui, cara. Só depende de você usar ou não. Se você não estudar, não adianta nada você ficar estudando com você, acabou a aula, eu esqueço. Tem que praticar para a memória armazenar. Exatamente. Perfeito. Vamos praticar. Vamos Ricardo, obrigado, hein? A aula de hoje foi top, hein? Gostei. Falou, até mais, se Deus quiser. Até mais, amém. Fica com Deus.